Pai Rico, Pai Pobre. Com certeza você já ouviu falar desse livro. Ele é um daqueles que muda o jeito que a gente olha para o dinheiro. Mas qual é o segredo por trás dessa filosofia que já impactou milhões de pessoas? Bom, hoje a gente vai mergulhar nas lições essenciais para entender como fazer o dinheiro trabalhar para nós e não o contrário. E tudo começa com essa frase aqui, que é a base de tudo. Os pobres e a classe média trabalham por dinheiro. Os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles. Parece simples, né? Mas essa pequena inversão de lógica é a chave para a gente conseguir escapar do que o autor chama de corrida dos ratos. A grande sacada do livro está na forma como ele conta a história. O autor, o Robert Kiyosaki, conta que aprendeu sobre dinheiro com duas figuras. O pai dele mesmo, um cara com uma ótima formação, mas que vivia apertado, ele era o pai pobre, e o pai do melhor amigo dele, um empresário que prosperou muito, o pai rico. Duas cabeças, duas filosofias de vida totalmente diferentes. E olha que loucura. De um lado, o pai pobre dizia: o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal e estude muito para arranjar um bom emprego. Já do outro lado, o pai rico ensinava: a falta de dinheiro é a raiz de todo mal e estude para entender como o dinheiro funciona e contratar pessoas inteligentes. São visões que não são só diferentes, elas literalmente criam destinos financeiros opostos. E o que acontece quando a gente segue o conselho do pai pobre? Que, vamos combinar, é o caminho que a maioria de nós aprende a seguir. A gente acaba caindo numa armadilha que dura a vida toda. O livro chama isso de A Corrida dos Ratos. Mas o que é exatamente essa tal de corrida dos ratos? Sabe aquela sensação de trabalhar um mês inteiro só para pagar a conta? De ver o salário entrar e sumir? É isso. É como se a gente estivesse correndo sem parar numa daquelas rodinhas de hamster, sabe? Gastando uma energia danada, mas sem sair do lugar financeiramente. E esse ciclo é um negócio vicioso, olha só. A renda do emprego entra, mas ela vai embora quase que imediatamente com imposto, aluguel, mercado, contas. Aí o padrão se repete, trabalhar mais para pagar mais contas. E o pior é que, muitas vezes, quando a gente ganha um aumento, as nossas despesas aumentam junto. Isso prende a gente ainda mais nessa armadilha. Ok, entendi a armadilha. Mas e aí, como é que se escapa disso? O livro defende que tudo, absolutamente tudo, se resume a entender uma única regra. Uma regra simples, mas superpoderosa, que separa quem tem tranquilidade financeira de todo o resto. É o beabá da educação financeira. Primeira parte da regra: entender o que é um ativo. E pode esquecer aquelas definições complicadas de contabilidade. O pai rico ensina do jeito mais simples possível. Ativo é qualquer coisa que coloca dinheiro no seu bolso. Simples assim. O foco é só um: para onde o dinheiro está indo. E a segunda parte da regra? O que é um passivo? Bom, se você entendeu o que é um ativo, já matou a charada. Passivo é qualquer coisa que tira dinheiro do seu bolso. De novo, o que importa é a direção do fluxo do dinheiro. E a diferença na prática é gritante. A classe média geralmente pega o salário e joga direto nos passivos. A prestação da casa, do carro, cartão de crédito. Já os ricos fazem o contrário. Eles usam a renda deles para comprar ativos que geram mais renda, tipo imóveis para alugar, ações que pagam dividendos, e isso cria um ciclo de crescimento, uma bola de neve positiva. O pulo do gato está todo aqui, ó. Os ricos compram ativos. A classe média compra passivos pensando que são ativos. É aqui que a maioria das pessoas se confunde. A casa própria, por exemplo, todo mundo vê como o maior ativo da família, né? Mas, pela lógica do livro, se ela só tira dinheiro do seu bolso com IPTU, condomínio, manutenção, ela é um passivo. Chocante, né? Então, a partir do momento em que essa ficha cai, a estratégia para construir riqueza fica muito mais clara. O objetivo muda. Não é mais sobre ter um salário maior, mas sim sobre construir uma coluna de ativos que gerem renda. É a hora de, finalmente, botar o dinheiro para trabalhar. Mas que tipo de ativo exatamente? O livro dá algumas ideias bem clássicas. Negócios que funcionam sem que você precise estar lá o tempo todo, ações de empresas boas, títulos e, claro, imóveis que geram aluguel. O importante é, pouco a pouco, ir construindo essa coluna de ativos. E aqui tem uma distinção que é vital. Pensa assim: a sua profissão paga as contas. O seu negócio é o que te deixa rico. E o que é o seu negócio? É a sua coluna de ativos. A estratégia não é largar o emprego amanhã, mas usar a renda que ele te dá como uma ferramenta para construir o seu negócio, tijolo por tijolo. Só que saber de tudo isso é uma coisa, né? Colocar em prática é outra bem diferente. O livro é muito claro nisso. Só ter a inteligência financeira não basta. A gente precisa superar as barreiras que estão dentro da nossa cabeça, as barreiras mentais e emocionais que nos paralisam.
E segundo o livro, são 5 os grandes sabotadores. O primeiro é o medo de perder dinheiro, que nos deixa travados na zona de conforto. Depois vem o ceticismo, aquela vozinha interna que fica dizendo, isso não vai dar certo. Em terceiro lugar, a preguiça, que muitas vezes a gente disfarça de, nossa, estou muito ocupado. O quarto são os maus hábitos financeiros que vão comendo nosso dinheiro aos pouquinhos. E por último, a arrogância. Achar que já sabe de tudo é o jeito mais rápido de parar de aprender e de ganhar. E isso tudo nos leva a uma reflexão bem profunda. Qual é a história que cada um de nós conta para si mesmo sobre dinheiro? As nossas crenças, os nossos medos, as nossas dúvidas, muitas vezes eles são os nossos maiores passivos, impedindo a gente de construir a vida financeira que a gente sonha. No fim das contas, a mensagem principal do livro não é sobre um sonho impossível, é sobre escolhas. Cada real que passa pela nossa mão nos dá o poder de escolher o nosso futuro, ser rico, pobre ou classe média. A independência financeira não começa lá na frente, ela começa hoje, com a decisão de aprender e de agir. E isso nos leva à lição final, que talvez seja a mais importante de todas. Sua mente é seu maior ativo. Invista nela primeiro. A verdadeira fonte de riqueza não é o dinheiro, mas sim o conhecimento sobre como ele funciona. Então a pergunta que fica é: o que a gente escolhe aprender hoje para começar a construir esse futuro?